Oi pessoal, esse é o Como Nunca Dito e hoje nós vamos falar sobre morte. I certainly honestly believe religion is detrimental to the progress of humanity. You know, it's just selling an invisible product. It's too easy. These questions about what happens when you die, and they so freak people out that they will just make up any story and cling to it. Bem, como ele mesmo disse aí, essas questões de morte assustam tanto as pessoas, people freak out, ficam doidas com isso, a ponto de inventarem qualquer coisa para se consolar. Mas realmente é possível, diante de uma situação tão desesperadora como a morte, o que vai acontecer? Tudo isso aqui vai acabar. É compreensível a gente inventar alguma coisa para se consolar? Não, eu vou inventar que acredito, vou inventar um troço qualquer só para eu me sentir melhor em relação à minha própria morte. Acha que isso é cabível? I heard that, and I won't mention his name, but it was a big leader and founder of a huge satanic organization. And on his deathbed, he must have got some revelation or an angelic appearance or something. And he went into shock and he said, "Oh my, oh my, what have I done?" He said, "There's something very wrong. There's something very wrong. There's something very wrong." Esse senhor foi o fundador da Igreja de Satã. Ele era um grande satanista, conseguiu vários seguidores, e o que essa moça está falando aí era que no leito de morte dele, ele sentiu que tinha alguma coisa errada, muito errada. Houve um amigo dele que o ajudou nesse momento, falou sobre Deus, ele respeitou esse amigo porque ele realmente praticava o que ele fazia. Não se sabe se realmente ele acreditou em Deus ou aceitou, não se sabe, não há como saber. Eu citei esse exemplo para a gente ver como é que uma pessoa com a confiança que ele tinha, que arrastou multidões com ele, convenceu as pessoas de que aquilo era o certo, para ver que mesmo essa pessoa, no leito de morte, na dúvida sobre como seria a morte, mesmo essa pessoa tem dúvidas e questiona e vê que tem algo errado. Mesmo ele com diversos livros escritos, muitas coisas conquistadas, chegou a ter essa dúvida. Essa igreja, essa igreja de Satã não é exatamente o que muitas pessoas pensam que seja. Na verdade, ela incentiva a pessoa. O ponto forte deles é a filosofia satanista, que é não se abster de nada, fazer tudo o que quiser, e é isso que é o certo. Eles têm, lógico, algumas regras para poder manter um equilíbrio de convívio entre eles. Mas o ponto principal é esse. Não a abstinência e sim a indulgência. Isso foi como eu li na Bíblia, na Bíblia satânica que ele escreveu. Sendo assim, a gente conclui a questão do pecado. A Bíblia prega justamente a gente não praticar o pecado, a gente se abster de tudo que é ruim para nós, né? Sendo que o que ele pregava era justamente o contrário, porque você podia fazer. Mas o pecado, o prazer carnal, pode ser interessante, mas ele destrói a pessoa. Não devemos ter prazer? Não, devemos ter prazer. Mas no pecado é curto, como a gente vê aqui em Hebreus. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado como povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. O pecado dura pouco, como a gente vê aqui, realmente dura.
passa um tempo e a gente não vê mais graça, ou fica doente, ou diversas outras coisas. O problema é que a gente aprendeu com a nossa cultura de que o pecado é bom. As pessoas olham, os homens olham para uma mulher, que pecado. A palavra pecado está relacionada a tudo aquilo que dá prazer. E algumas pessoas acham que o que dá prazer é pecado. Então há uma grande distorção nisso aí. E é isso que Deus quer que a gente veja. É essa fé que a gente tem que ter. Ter fé em Deus, ter fé, questão de fé. Não é bem assim. Não é necessário a gente ter fé em Deus para que Ele exista. Ele existe independente da gente ter fé ou não. É a mesma coisa como a gente tomar um remédio para infecção dentária, por exemplo. Você acreditando ou não no efeito do remédio, ele vai fazer. A fé que a gente tem que ter em Deus é acreditar que Ele realmente existe e que Ele vai cumprir vai cumprir com o que Ele prometeu com relação à nossa salvação. É isso que a gente tem que acreditar. O resto das coisas se cumprem sozinhas. Sempre todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Então sempre, mesmo que não seja exatamente o que a gente quer ou o que a gente acha que vai ser, elas sempre vão se encaixar e dar um bom resultado. E devemos rejeitar o pecado, porque o salário do pecado é a morte. O homem foi condenado à morte depois de pecar, depois de desobedecer a Deus, depois de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí ele foi condenado à morte. A morte é tão certa quanto o nosso nascimento. A gente nasceu, a gente está vivo. E todos nós vamos morrer. Nem todo mundo vai fazer isso, nem todo mundo vai pular de paraquedas, nem todo mundo vai andar de moto, mas todo mundo vai morrer. E o que vai acontecer depois? O que vai acontecer depois? Isso será que é motivo para a gente inventar alguma coisa para seguir, como eu falei no início do vídeo? Não, é um motivo para a gente procurar saber de uma fonte segura o que vai acontecer. E essa fonte é a Bíblia. Ela conta como tudo começou, como Deus foi se revelando ao homem, como Deus amou tanto ao homem a ponto de enviar Jesus Cristo para nos salvar, e fala também como vai acontecer no final. Mas eu não acredito em Deus, Deus não fez nada disso, Deus não faz nada, deixa todo o mal que está acontecendo aí continuar acontecendo, não mostra um sinal de que Ele existe. Deus já fez isso diversas vezes, guiando o povo escolhido no Êxodo. Deus abriu o mar para o povo dele passar, e os perseguiam, as pessoas que perseguiam esse povo, foram tragadas pelo mar, enquanto ele se fechava depois que o povo de Deus passou. Mesmo depois de coisas incríveis como essas, o povo ainda achou que Deus os tinha abandonado e resolveu construir o bezerro de ouro para adorar. Durante o Antigo Testamento a gente vê histórias e histórias de o povo obedece a Deus, vê um sinal, quando Deus não está fazendo nenhuma maravilha, o povo para de seguir. Então não adianta mais ficar fazendo isso. Deus quer que as pessoas entendam que o problema é o pecado e passem a ter fé nele através do amor. Por isso que Jesus Cristo veio e pregou no amor, falando o tempo inteiro de amor, fez o bem a todo mundo e ainda se sacrificou por nós. Nós já sabemos do que Deus é capaz de fazer. Ele é capaz de fazer muitas coisas. Mas agora o homem precisa acreditar em Deus, porque todos os sinais que ele podia fazer, ele já fez. Agora só resta o fim do mundo, eliminar de vez o pecado. Mas Deus quer que a gente vá ficar com Ele, quer que nós
nos arrependamos do mal, larguemos o mal para ficar com Ele. Ele quer que a gente não morra. Ele quer que a gente ressuscite depois que partir daqui. Então, meus queridos, escolham estar com Deus, escolham ser salvos. Aceitem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Aceite estar com Deus. Não é sofrimento, não é doloroso. Você não fica sofrendo. Não é difícil. É só aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador. E você vai provar desse amor de Deus. Vamos dar uma olhada na Bíblia. Mateus capítulo 24, do versículo 23 em diante. Jesus está falando do fim de todas as coisas. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Filho do Homem é a forma como Jesus se referia a ele mesmo. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Às vezes a gente pensa, puxa, se Deus ama tanto as pessoas, por que então vai condená-las? Deus não vai condenar. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Está na Bíblia. Deus quer que todos se convertam, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama a todos, mas é necessário fazer uma escolha. O diabo escolheu sair de onde ele está. Ele quer praticar o mal. E todos os demônios estão condenados junto com ele, porque eles escolheram. Então não escolha o pecado. Eu não estou dizendo que você vai ser perfeito, que não vai pecar, mas simplesmente saber que está pecando e escolher não praticar mais aquilo, e tendo Jesus para te defender perante Deus, como a palavra garante isso. Lá em 1 João está escrito que Jesus é o nosso advogado. Nós não vamos para o inferno, mas o inferno existe. Ele existe. E se a gente escolher por escolha própria, se a gente escolher ir para lá, a gente vai. Mas não faça isso. É muito simples. Aceitar Cristo como seu Salvador e seguir a Deus. E olha só como eu digo que é simples a gente aceitar a Deus, a gente poder estar com Deus depois que morrermos. Jesus foi crucificado junto com 2 malfeitores. Lá em Lucas capítulo 23 a gente vê um dos malfeitores que estava lá blasfemava dele. E o outro, porém, disse, está aqui no versículo 40 em diante, depois que um blasfemou de Jesus Cristo, o outro respondeu. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, ou seja, um malfeitor estava repreendendo o outro: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. O próprio malfeitor estava reconhecendo, não, eu estou aqui porque eu mereço, mas Jesus não. E ele virou para Jesus e falou, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E de um momento para o outro, o malfeitor que estava sendo crucificado com Jesus pediu para que Jesus se lembrasse dele, e Jesus garantiu que ele já estaria com Jesus
naquele mesmo dia. É simples, é só a gente aceitar Cristo. Muitas pessoas podem não acreditar em Jesus, podem detestar, podem achar bobagem, mas ninguém jamais tem o direito de dizer que ele foi uma pessoa ruim. Ele não foi ruim. E além dele ter vindo de toda a linhagem ali de Davi, de Abraão, vindo daquela linhagem toda, ele, provando que era o Filho de Deus, fez todas aquelas coisas boas e ainda morreu por nós. Muitos também podem perguntar, mas por que Deus tirou a vida de Jesus? Em primeiro lugar, não foi Deus que tirou. Deus ofereceu como sacrifício, permitindo que os homens o fizessem. Mas o sacrifício por parte de Deus, nesse caso, foi que Deus, sendo justo da maneira como ele sempre foi, no Antigo Testamento a gente vê toda a justiça de Deus. Como ele era justo, ele falava, nunca voltava atrás no que falava, é igual até hoje, é o mesmo Deus, é a mesma pessoa. Ele fala, não volta atrás, o que ele disse tá dito. Ele sempre foi justo. Imagina o quanto deve ter sido doído para ele, eu estou conjecturando, tá? Assim, deixar que o filho dele fosse morto injustamente. Imagina, é esse o sacrifício que ele fez por nós, por nos amar tanto, a ponto de passar por cima da própria justiça que ele sempre teve em amor a nós. É isso que a gente precisa entender e aceitar. Foi um sacrifício de amor. Aceite isso para a sua vida, meu. Aceite a Jesus Cristo. Aceite a Deus. Reconheça o amor que Deus tem por nós. Aceite. Amém.